Fala galera, sejam bem-vindos ao MTCast. Essa semana um MTCast um pouco diferente, mas também muito especial, porque é a semana do, enfim, Mundial do Ironman, dessa vez o Mundial de 2021, está acontecendo agora em São Jorge, em 2022, primeiro Mundial fora de Kona, então muitas expectativas aí de quem leva, como vai ser a prova, o que muda em relação à Kona na prova especificamente, na dinâmica de prova. Então, para falar sobre esse assunto, eu convidei 3 amigos para a gente fazer uma mesa redonda e dar nossos palpites, sem embasamento nenhum, só palpite mesmo, porque a gente gosta de palpitar no triatlo. Então, falar um pouquinho sobre expectativas da prova, tanto no masculino quanto no feminino, as ausências sentidas aí também, que a gente teve muitas atualizações nos últimos dias aí. Então, um papinho um pouco diferente. Então, os convidados essa semana foram a Luciana Haddad, médica, triatleta, aí já foi para a Kona 6 vezes, então conhece demais a ele, então trouxe para a gente esse insight legal de como é que era em Kona e o que esperar de São Jorge. Matheus Caseiro, um amigo pessoal que tentou se aventurar no triatlo, mas viu que a maratona era o esquema dele, então um cara de muitos números, sabe pace, sabe recorde de todo mundo, então é bom trazer essa dinâmica também para o papo. E o Ronaldo Fonseca também, um outro amigo pessoal, que hoje é coach e sócio da TT, da assessoria, então também um cara para dar a visão técnica das diferenças de percurso, de treinamento, e também dar palpite, falar um pouco, né, bater aquele papo gostoso sobre triatlo. Beleza? Antes da gente continuar no episódio, vou pedir para vocês 2 coisas. A primeira, avisar da Z2, né? A Z2 sempre conosco, então vocês já sabem, cupom Z2 aqui, 16% de desconto com o código do Mundo Tri. O QR Code não coube no episódio, porque tem muita gente na tela, então vai sem QR Code dessa vez, mas o link está aqui, tanto no episódio no YouTube quanto nas plataformas de streaming, então só pegar lá o link da loja. E também, antes de vocês ouvirem os nossos palpites, dê o palpite de vocês aqui. Tá ouvindo a gente pelo Spotify? Entra lá no post que a gente fez, ou entra no YouTube, comenta quem vocês acham com o seu top 3 masculino e feminino, vê se bate com o nosso, se não bate com o nosso. Lembrando que são só palpites, a gente não entende de nada, a gente tá só palpitando mesmo na vida dos outros. Então é isso, mais um MTCast muito especial e diferente sobre o Mundial de St. George. Fala galera, sejam bem-vindos a mais um MTCast, dessa vez um episódio bem especial. Vamos falar sobre o Mundial de St. George, que acontece no próximo sábado. E para falar sobre essa prova, convidei aqui 3 pessoas para ajudar a gente a dar um monte de pitaco, falar dos outros, sem nenhum embasamento científico, só achismo mesmo. E começar a apresentar aqui meus convidados, começar por ordem alfabética aqui para não ter galho. Começar pela doutora Luciana Haddad. Tudo bom, Lu? Tudo jóia? Prazer estar aqui com vocês. Obrigado por ter aceito o nosso convite. Então, a doutora Luciana Haddad, a mãe, né, da Nina e do Zac, médica. Não vou falar todo o currículo médico, não, tá, Lu? Tem muita coisa. Pode resumir. Dar um podcast. Médica, corredora e triatleta amadora. Então, aí, apaixonada pela longa distância, maratonista, 13 vezes Ironman nos últimos 5 anos. E todo ano ela tem gente que passa férias na Disney, a Lu passa férias sempre em Kona, todo ano ela está lá, não dá chance para ninguém, sempre pega a vaga dela. Então vai ser muito legal ter a sua visão, Lu, falar um pouquinho desse primeiro Mundial fora de Kona. Então vamos gostar dos seus pitacos aqui. Bom, e além de triatleta amador, eu também sou uma consumidora aí da informação de triatlon mundial, adoro seguir os profissionais, acompanho todos os canais, então achei divertido participar desse papo hoje, porque é um assunto que eu adoro. Vai ser demais. E outra coisa que eu gostaria de falar, né? Agregar o seu currículo, que agora você é youtuber também, não é isso? Então, eu tenho que aprender com todo mundo aqui, é sempre uma boa oportunidade. Show. Bom, o meu segundo convidado aqui é meu amigo, meu parceiro, Matheus Caseiro, o Mate, então a gente vai chamar ele de Mate, que esse negócio de chamar de Matheus está muito informal. Muito e aí, meu velho, beleza? Tudo na paz. E você, cara, prazer. Para quem não sabe, eu já enche o saco do Gabi, já faz uns 6 meses aí para participar de algum episódio. Dá uma moral para mim, né? Brincadeira, mas uma honra aí estar participando. Conseguimos vender uma cota boa aqui, galera. Então foi uma cota legal de patrocínio aí. O Mate veio, então. O Mate é publicitário, então hoje ele está liderando a área de Key Account. Você falou um monte de sigla difícil lá, então eu vou dar uma resumida, tá, Mate? Que eu não sou especialista no assunto. Fique em paz, né? Key Account na Campari, triatleta fake, não é isso? Definiu que não dava para você, que seu mundo era outro.
mas é maratonista dos bons e que a gente falou, né, já conversa há muito tempo, é o PVC, né, do triatlon, né? Sabe o número de todo mundo, melhor índice, recorde. Então vai ser legal ter a tua expertise aqui. E outra coisa que a gente conversou também offline, né, cara, que você encontrou o esporte para poder emagrecer, né? Você pesava aí 103 quilos e esporte que te salvou, né? Cara, foi isso mesmo. Eu acho que o esporte entrou na minha vida como deve entrar na vida de várias pessoas. Eu, com 16 anos, cara, era muito gordo, né? Eu tinha obesidade, então tenho 1,75 m, para quem não sabe, pesava 103 quilos. Comecei a correr para emagrecer, fui gostando da brincadeira, fui gostando. E competitivo que somos, né? A gente faz a primeira prova aqui, aí depois queda na cabeça do amiguinho ali, enfim, aí fomos até maratona. E acho que é isso, cara. Eu sou pirado em número, pirado em métrica, cara. Acompanho desde do track and field do high school americano até, cara, salto com vara na Olimpíada. Eu gosto de tudo, gosto de esporte. E já que a gente não é bom no triatlo nem na corrida, vamos falar dos outros, né? A gente dá pitaco. A gente faz bem. É bom que você vai poder trazer os recordes todos aí. Vai ser legal. Bom, e por último, e não menos importante aí, meu parceiro de longa data, ex-engenheiro, ainda triatleta aí há mais de 15 anos e agora também técnico, né? Coach e sócio da TT, Ronaldo Fonseca. Fala, Rua, beleza? E aí, beleza, como é que tá aí, cara? Porra, prazerzão participar com vocês. Assim como o Mate aí, cara, também tava pedindo aí, cara, deixa eu participar de alguma coisa aí, Gabi, pô, mas tô ligado, cara, vai ser bacana esse bate-papo, bastante ansioso aí para essa prova, né? Acho que quanto tempo, né, que tá todo mundo esperando o Mundial. E bacana, cara. Sou um aficionado por número, assim como o Mate, né? Acho que devido à minha primeira formação. E, puta, hoje eu acabo estudando bastante, né, a nossa área, principalmente para tentar melhorar alguns aspectos que eu tenho necessidade, né, no meu dia a dia do trabalho hoje como treinador. Então, vai ser bacana falar e participar com vocês aí. Não, vai agregar bastante. Então vamos para o que interessa, que o povo quer saber, né? Então, esse é o primeiro Mundial fora de Kona, né? Então, é um Mundial ainda de 2021. Então, é um Mundial que dá vaga para outro Mundial, que, enfim, é uma zona completa aí. Né? Claro, né? O Ironman tinha obrigações contratuais e por isso que manteve 2 Mundiais no ano. Então, esse Mundial vale como o campeão ou a campeã, né, dessa prova vai valer como campeão mundial de 2021. Primeiro Mundial fora de Kona. Então, perguntar primeiro para a Lu aí, qual o sentimento de ver um Mundial fora de Kona, Lu? Sabe que eu estou achando interessante. É engraçado porque esse Mundial foi adiado por 2 anos, né? E eu estou classificada para a Kona lá de 2019, pré-pandemia, no outro século. E a gente recebeu o e-mail, todo mundo que estava classificado, num dado momento, para tomar essa decisão. E parece que mais de 90% escolheu Kona, eu escolhi Kona, e depois eu fiquei pensando, putz, talvez fosse legal, né? Eu digo que tenha uma certa oportunidade aí de sucesso, não para mim, porque eu acho que eu nunca fui para o Mundial para competir pelo pódio, mas para os bons amadores, talvez tenha um nível um pouquinho mais baixo, já que a grande maioria optou por manter a vaga em Kona. Mas eu tenho um apego pela ilha, assim, que vai além da prova, né? Eu casei lá, então é um lugar que a gente já tem, assim, várias relações sentimentais. Então, acabei mantendo Kona também pelo calendário, porque a época, para mim, era melhor. Mas eu acho que vai ser muito legal ver a competição dos profissionais no outro cenário, com outras condições, duras também, mas com algumas diferenças. Porque isso eu acho que é uma das grandes, entre aspas, injustiças do Mundial de Kona, porque a gente sabe que a característica da prova favorece alguns atletas. Tem atleta que é super bom em algumas provas e que em Kona não performam tão bem. Isso no amador fica bem claro, porque a natação lá é sempre sem roupa de borracha, é uma natação difícil, aí é um pedal com muito vento, então, por exemplo, o atleta é muito magro,
sofre muito mais do que um atleta grande e forte. Quem está acostumado com clima quente e úmido vai bem, quem já é de um lugar quente e úmido. E, em compensação, alguém que é de um lugar super frio e seco, que pode performar super bem num Ironman na Europa e tal, não vai performar lá. Então, seria interessante ter até mundiais em lugares com características bem diversas, né? Natação em lago, água gelada, um pedal que fosse sem vento, mas talvez com mais montanha. Então, isso vai ser interessante, eu gosto da ideia. Como telespectador, eu acho legal ter até 2, porque eu adoro o Mundial, vai ser uma chance de assistir tudo, então eu estou animada. E você, assim, o Ironman já está tentando, acho que depois desse negócio da pandemia, nesse SUS de logisticamente ser difícil fazer a prova em Kona e ficarem presos nessa situação de puta, Kona tem limitações e tudo, é uma ilha, né? Logicamente é complicado. E uma das ideias dele é fazer o Mundial itinerante, né? Que eles já fazem no 70.3, não é segredo que eles queriam fazer isso com o Ironman, né, com o Full. Se saísse de Kona, como é que seria? Oficialmente, assim, como é que o coração estaria? Então, tem essa história. Será que aí ia continuar tendo um Ironman em Kona? Eu me inscrevia de vez em quando, não sei. Mas eu adoro a ideia do 70.3 itinerante, porque é uma oportunidade de conhecer lugares muito legais. Eu fiz vários. Então, quando eu faria uma prova na Áustria, eu fui para o 70.3, no Canadá, e cada prova tem essa característica super diferente de percurso e de clima, eu acho bem legal. Então, se eu não tivesse esse apego que eu tenho porque, sei lá, eu casei em Kona, tenho história com, né, do meu relacionamento com o Marcelo e tudo mais, mas eu posso ir para Kona passear, até porque eu não acho que eu vou ficar voltando mais muito para Kona, porque tem também a questão de custo, é uma viagem super cara, exatamente por ser uma ilha, e é uma ilha pequena, então a passagem aérea é super cara, os voos são limitados, a parte hoteleira é muito também limitada, e para o Mundial tem uma demanda altíssima, então os preços são extrapolados. Assim. É uma viagem que acaba ficando muito, muito cara. Imagina se a gente tivesse um Mundial aqui mais perto, ia ser legal para caramba. Então, eu não sou contra nenhuma mudança, eu não sou tradicionalista, nem tenho apego, eu sou a favor. Pô, aí, isso aí é o corte já do podcast. O Ronaldo está me perguntando se vai ter corte. Como que eu sou a favor de mudar o Mundial. Luciano Haddad, vai botar assim logo para. Eu acho. Se eu tiver com saudade de Kona, tiver sobrando dinheiro, eu vou lá passear. É muito melhor ir provar e passear. Pergunta para o Marcelo, ele te conta. Ele fala, é muito melhor. Ele já foi 2 vezes assistir, não, 3 vezes assistir, 2 vezes fazer. Ele garante que assistir é muito melhor do que fazer. Ele fala muito mais divertido. Então, com certeza. Vai passear. Bom, e falando um pouco então dessas características de prova, né? Você falou, falar aqui, né? Pegamos alguns dados aqui de St. George, como vai ser, né? Então, e as principais diferenças, né? Kona, como você falou, lugar quente, umidade alta, vento, natação sempre muito quente também, então sem wetsuit. St. George é um lugar diferente, né? A natação, temperatura estimada aí período entre 16 e 18 graus, tomar água fria. Então, o wetsuit possivelmente vai ser obrigatório, não é obrigatório, mas aconselhado para todo mundo, inclusive para a elite. A bike tem um perfil altimétrico também maior, 2.248 metros aí de ganho altimétrico. É uma prova que até o quilômetro 95 é mais plana, depois tem uma subida, mais subidas constantes ali, onde acumula essa altimetria, então acho que vai ser bem legal quando a gente começar a falar da dinâmica da prova aí. E a corrida tem 431 metros de ganho, então são 2 voltas, praticamente sobe metade, desce metade, sobe 2 vezes, né? Sobe, desce, 4. 5K, são 3 milhas mais ou menos. A provinha que eu lembro só no Mundial de 70.3, acho que a Lucy Charles descendo, que parecia que ela ia ter uma cãibra, cara, porque é uma descida complicada, né, cara? Você tá ali com a musculatura toda travada. No final, isso dói pra caramba. Nossa, esse demais. Mundial, o Backguard, cara, ele descia, parecia um louco, cara. Então vamos falar, então um pouquinho de dinâmica, né? Vamos acionar o Mate aqui, meu menino das estatísticas aí. Kona sempre uma prova bastante desenhada, na prova de nadadores, né? Tipo, tem um grupo de natação que sai ali, tem um grupo de pedal clássico que fica ali uns 20 atletas, ataca ali antes do retorno. O que você acha, tua expectativa aí para a dinâmica da prova, diferente dinâmica da prova, tanto masculino quanto feminino aí?
Cara, eu tô bem animado, porque eu acho que por conta do wetsuit permitido e tudo mais, vai favorecer um pouco os melhores nadadores, né? Então, sei lá, você pega a Beckegaard, o próprio Alistair Brownlee, que ele tá meio apagado, entre aspas, dessa prova, mas a gente não pode esquecer desse cara. O próprio Braden Courier também lá, que, cara, além dele nadar muito bem, ele corre muito bem. Então, acho que pode se formar um pelotãozinho desses caras no começo da prova. Imagino que seja uma natação até mais rápida do que Kona, né, cara? 2019, aí os caras saíram para uns 47 da água, imagino que possa ser até um pouco mais rápido do que isso, e prejudica um pouco o time, cara, obviamente, Sebastian Kingley, o próprio Sanders, o Sam Long, que a gente ainda não sabe, depois desse acidente aí dele, como vai ser, mas isso prejudica um pouco e faz esses caras terem que se arriscar um pouco mais na bike, né? Tô curioso também para ver qual vai ser a dinâmica dos noruegueses, né? A gente estava até falando aqui um pouco antes, que acho que está todo mundo curioso para ver como esses caras vão atuar nessa prova, mas são ótimos nadadores, né? Os caras ainda competem na ITU, também não podemos esquecer disso. E aí eu acho que, cara, quando eu entrar na bike, é exatamente isso. O começo do percurso é um começo mais flat, o que também favorece esses caras que vão sair atrás, eles podem se arriscar um pouco mais. Agora, precisa ver de onde vai estar o vento, né? Acho que a última prova que teve do full, lá, acho que em 2012, se não me engano, teve uma ventania absurda. Então, você pega assim, os tempos do masculino, o cara ganhou com 8 horas e 40, uma coisa assim, 8 horas e 50, foram tempos bem mais altos. Um pedal de quase 5 horas no masculino profissional, que é, cara, bem fora do que a gente tem visto. Então, dependendo de como tiver o vento, também acho que muda um pouco a dinâmica. E aí, acho que são 3 blocos de bike, né? Então, o primeiro bloco um pouco mais rápido, que eu acho que esses caras que saem de trás, que são, na maior parte, né? Você pega o Kingley, o próprio Sanders, o Sam Long, são caras que pedalam bem demais. Acho que eles vão fazer uma força extra aí. E aí tem o segundo segmento ali de bike, que ele é um segmento um pouco mais rolling hill, tem algumas subidas um pouco mais inclinadas, acho que tem algumas subidas de 4%, chega até 8% nesse segundo bloco, e eu acho que é onde vai ter o ataque e o desgarre é no terceiro segmento, que acho que tem uma subida grande de 11% de inclinação, e aí eu acho que é onde o pau quebra, né? Então você tá ali com um cara sempre 160k nas pernas, 150k na perna, se atacar uma subida de 11% de inclinação, cara, é dureza. Então, eu acho que aí, as últimas provas que a gente tem visto, né, acho que favorece muito caras como o Iden, essa dinâmica de bike, que é um cara mais leve, é um cara mais, não sei, pedala super bem, pelo que a gente viu. Já mostrou no último 73 de St. George, que ele, cara, é um baita ciclista, né, cara, e mesmo em condições mais complexas, ele sabe pedalar legal. E aí eu acho que vai favorecer depois, ganha quem souber fazer essa relação, né, de força, o quanto coloco de força no plano, o quanto eu ataco na subida depois, e também precisa ver um pouco a questão, eu acho que no segundo e no terceiro bloco ali da prova, a questão de ultrapassagem, né, acho que a gente viu já, por exemplo, em Nice, no Mundial de Nice, cara, aquele ataque do Iden ali na subida, então precisa ver como vai a dinâmica dos caras, se eles vão guardar um pouco para a corrida, mas aí o cara que é pior corredor, ele fala, puta, eu preciso atacar aqui para sair correndo na frente. Então acho que vai ser um pouco interessante, cara. Eu tô bem animado e acho que os noruegueses, cara, para essa prova não tem muito como... A gente vai falar um pouco mais no detalhe, mas já dando um spoiler, acho que não tem como ficar fora desses caras não, viu? Rô, te perguntar agora, cara, você, bom, tá com atletas indo para a prova também, e você já treinou atletas que foram para a Kona, qual a principal diferença que você vê hoje que vocês aplicaram no treinamento para esses atletas? E acho que uma outra parte que também é muito interessante, que muda muito em relação à Kona, é a questão de hidratação, né? Suor, isso muda demais em relação à Kona. Que tem de diferente aí na preparação? Cara, assim, é engraçado, né? Pelo menos dos caras que estão indo para lá agora, basicamente estão lá porque fizeram Cozumel. E acho que o principal desafio para esse momento para os amadores que a gente treina, não sobrecarregar muito
ou seja, né, a gente teve ali um período sabático, mas se a gente for ver, assim, é pouquíssimo tempo entre um Ironman e outro. E a característica dos caras que estão indo, né, a gente tem 2 homens e uma menina indo para lá, assim, a gente tem um cara mais experiente, né, e 2 atletas ali, né, enfim, o feminino e o masculino tem um pouquinho menos de experiência. Cara, para a Kona, eu acho que a gente sempre tem aquela preocupação de, puta, como é que a gente faz para aclimatar, que é o que a Lu estava contando, né? E para essa prova, assim, a gente está um pouco mais tranquilo, porque a temperatura que a gente basicamente está treinando é muito parecida, o que, de certa forma, tem até uma certa vantagem, né? Olhando para o nosso país aqui, né? Esse início de ano, até a gente chegar agora até a prova. Se a gente pensar, pô, estamos aqui basicamente em maio e a gente está com dias de sol ainda, né? Pô, temperatura chegando a 28, às vezes 30 graus. Eu acho que isso, de certa forma, traz uma certa vantagem. Uma coisa que me salta os olhos é a umidade relativa, né? Que ela é bem baixa lá em St. George e, de certa forma, isso pode afetar também, né? Então, por mais que nós tenhamos aí ajuda da tecnologia, né, para mensurar algumas coisas relativas a, poxa, hidratação, alimentação, né, assim, vai ser uma prova que é que nem o Matheus colocou, né, ela tem uma característica diferente e nos blocos, né, que a gente chama de bloco específico de preparação, a gente acaba trazendo realmente o que o cara vai fazer na prova, né. Então, aqui em São Paulo, por exemplo, a gente tem as opções aí de treino, né, poxa, Romeiros, Campos, e houve sim uma preocupação em fazer isso lá, não só na questão do ciclismo, tá? Mas também com relação à corrida. E a corrida, muitas vezes, algumas coisas que a gente colocou foi fazendo simulação na esteira, porque tem uma fase, principalmente para o atleta amador, que é essa fase de pico de volume, o atleta está muito desgastado. E aí você imagina, tem um atleta, às vezes, de não tanta experiência, o cara tem que fazer tudo, trabalhar e etc., recuperar, né? E recuperar, eu falo, se alimentar bem, descansar. E, poxa, beleza, vou colocar ele fazer piramba toda hora, né? Eu acho que não tem necessidade. Então, eu optei por alguns treinos simulando as subidas que a gente tem aí em St. George na esteira, tá? Então, com grau de inclinação, tudo certinho. E assim, tô apreensivo aqui, né? Mundial é sempre legal. Para finalizar, assim, o que eu penso, cara, todo mundo é louco para ganhar o Mundial, desde um amador, né, e um profissional. E eu também tinha sempre essa impressão que, poxa, de repente, né, o amador não vai todo mundo. Cara, a gente vai ver briga forte também nos amadores, né? A gente, assim, pelo que eu tenho visto, a pandemia por si só, né, ela demonstrou alguns caminhos benéficos para que os amadores pudessem treinar com mais qualidade, uma vez que não está competindo tanto. E tem muita gente que fala, puta, cara, eu vou lá e vou tentar também. Então vai ser interessante. Óbvio que a gente está aqui falando dos profissionais, mas, né, sempre a gente olha os profissionais com o olho no amigo que está ali no age group, acompanhando, né? E eu acho que não vão ter a disputa, por exemplo, em Kona, talvez o top 20, 30 ali seja a diferença muito pequena de tempo. Isso a gente não vai ter em St. George, mas compensação, a qualidade dos caras que estão indo lá é isso, né? Eu tenho a chance de ganhar o Mundial, então vai uma galera muito forte. Eu acho lá. que o top 10 é sempre muito forte. Acho que é um pouco isso que o Gabriel falou. Eu acho que talvez o top 50 não, porque, né? Mas o top 10, como qualquer prova da franquia Ironman, em geral, o pódio ali, os 3 primeiros, é muito difícil ter um nível técnico baixo, principalmente nas faixas etárias aí entre 25 e 45. Então, eu acho que... E tem essa questão que a gente tem observado nas provas que estão voltando. As pessoas treinaram muito, e quem soube treinar direito na pandemia está muito bem agora, né? Foi possível fazer treinos com descanso, sem competir, que era uma coisa que ninguém tinha oportunidade. Isso muda muito o cenário. Para quem está focado nessa prova especificamente, é interessante. Acho que a gente vai ver esse ano, em todas as provas,
muito recorde, muitos tempos baixos, porque as pessoas estão num contexto que nunca houve antes, assim, de treinamento. E tem até a questão do home office, né? Porque a galera menos deslocamento, pode descansar mais, né? Ficar mais em casa, treinar Também. e já tá... Tem a questão do fuso horário, que é para quem sai de lugares distantes é um pouco menos complicado, porque Kona está muito Viagem longa longe, também de Kona, um fuso horário de 6 horas, é complicado, então lá São Jorge é um pouco menos. Para mim, a natação é uma coisa que muda bastante. Tá, o fato de ser com roupa e tal. Então, quem tem uma natação meio deficitária aí, ganha vários pontinhos. No amador, isso faz bastante diferença. Vamos... Então vamos ao que interessa aqui, não? Vamos direto para... Já que a gente está falando um pouquinho disso. Quer falar aí, Mate? Só para matar, cara, não, só ia falar desse ponto que a Lu e o Ronaldo trouxeram. Estou curioso também para ver os amadores, né? A gente fala muito de profissional aqui, mas acho que esse tema da pandemia, cara, a gente acompanha o Cozumel no final do ano passado, já foi uma loucura, assim, dos amadores. Floripa, esse último final de semana, cara, já foi uma loucura, assim. Se você pensar que, cara, um cara com 4 horas e 4, né, um amador com 4 horas e 4, não pegar, não ser top 3, cara, do 73, os corrida foram sensacionais, né? A campeã geral correr para 1 hora, a nossa amiga Paty, inclusive um beijo, correr para, cara, 1h23 e 50, assim, se você pegar, eu tava comparando, né, o tempo dela com esse tempo, se ela tivesse largado em 2019, que tinha a Pamela, a Bruna Mann, que tinha as profissionais, ela ficaria em segundo geral, ela perderia para a Pamela por 1 minuto. E a Pamela correndo para 1h26, né, e ela correu para 1h23. Então, assim, a dinâmica está mudando, e eu acho que é um pouco disso que o Ronaldo e a Lu trouxeram também. O amador, ele entendeu que ele não precisa dar porrada o tempo inteiro, que ele não precisa competir todo final de semana, né, cara? Que ele consegue periodizar mais, e eu acho que ele começou a curtir um pouco mais o treinamento, né? Antes a gente via muito o amador falando, se eu não tiver prova, eu não... Ferrou, eu não consigo me motivar. E aí chegou a pandemia que o cara ficou 2 anos sem prova. Então, assim, ou você treina porque você gosta, ou, meu amigo, não tem o que fazer. Abandona. Né? Teve gente que abandonou, teve gente que foi fazer outra coisa. Seleção natural, né? Também. Seleção natural. Até para o Gabi entrar na parte aí principal do tema, eu acredito piamente que pela primeira vez nós temos um plantel grande de bons amadores com chance de medalha em mundial. Assim, sabe? Pódio que eu falo, né? E isso é uma coisa boa, né? E óbvio, amador, profissional. A gente, né, não precisa sempre de elucidar que, também temos aí um monte de brasileiro no Pro que assim, a gente tem bastante esperança, né? A gente está vendo aí nos resultados. Então, em resumo, eu acho que é isso também, pessoal. Acho que todo mundo aqui concordou. Daqui a pouco o Gabi vai soltar alguma polêmica aí, eu já estou até esperando. Sem polêmica, a vida não... A internet não vive sem polêmicas. Bom, vamos falar agora, começar então da prova, né? Vamos falar do feminino. Acho que a primeira coisa né? Acho que o abandono da Lucy Charles mudou completamente a expectativa da prova, né? Para mim, ela era a grande favorita, assim, disparada. Tava fácil apostar. E ela estava num momento muito bom, completo, né? E é um lugar que ela gosta. Ela foi para o Mundial de 70.3 um tempão antes, ficou treinando lá, então já conhecia bem o percurso. Uma pena mesmo. Ela tá, acho que chateada. Os vídeos, eu acompanho o canal dela, 2 ou 3 vídeos pós-lesão, ela transparece o sofrimento, o vídeo todo. Assim, ela tenta falar que tá tudo bem, mas ela tá sofrendo. Acho que depois que ela conseguiu tirar aquela estigma de ser vice-campeã, né, e foi campeã mundial 70.3. Tava correndo muito bem, né? Que a corrida foi algo que ela foi evoluindo. E quando ela finalmente encaixou uma corrida muito boa, e era o ano, eu acho, dela, assim, ela tá meio nessa luta, assim, para ser campeã mundial, e tinha tudo para ser agora, né? Eu vi uma entrevista dela, acho que a estigma que mais incomodava a Lucy Charles, antes até do que a estigma de ser vice-campeã, era de mal corredora, né? Porque exato, eu acho que ela nunca tinha encaixado uma corrida até St. George, e na verdade até a Collins Cup, né? A Collins Cup, eu acho que foi a primeira vez que todo mundo falou, uou, que ela correu, se não me engano, para 1:18 na Collins Cup. E aí todo mundo falou, cara, 1:18 não, para 3:40 de ritmo, que daria 1:18, mas mais ou menos isso, que eram 18 quilômetros lá, né?
E eu acho que, cara, ela estava mentalmente preparada para, cara, ela queria muito isso, ser campeã mundial. E acho que não tem realmente essa, né, de, puta, não, é St. George, não é Kona. Cara, o cara tá lá porque ele quer ganhar, ele quer ser campeão mundial e é isso. Então, uma pena mesmo, mas, enfim, que ela se recupere logo e volte a nos alegrar aí. Em Kona, pode ser que ela venha com tudo, hein? Sim. Eu para mim, assim como o Frodeno, para mim, Annie Hogg é imbatível. Eu para mim, assim, cara, já dando um spoiler aí do que eu... Peraí, deixa eu só falar então aqui pra galera algum dos nomes que vão estar lá, pra você já começar a soltar as bombas aí. Tá vendo? Vocês estão causando a polêmica, não sou eu. Você, Ronaldo, causou a polêmica. Ele já meteu do nada essa polêmica aqui. Bom, então no feminino a gente tem aí a Annie Hogg, né, atual campeã, Daniela Ryf, Laura Philipp, Heather Jackson, Sky Monk, a Katrina Matthews, que acabou de entrar para o Sub-8, né, para o projeto Sub-8, Lindsay Corbin, Lisa Norden também, que já foi medalhista olímpica. Vamos lá, Ronaldo, você começou aí então com a polêmica. Então, bom, a Annie Hogg é a atual campeã, apesar da dinâmica da prova ser diferente, acho que é uma dinâmica que talvez até a favoreça, porque ela não é uma boa nadadora. Então, você tem uma natação com roupa, talvez possa ser bom. Ela é uma baita de uma ciclista, mas ainda assim é uma puta de uma corredora. Corre demais no perfil duro. É isso a sua ideia, Ronaldo? Cara, e além disso, eu, por exemplo, nos tempos atuais, eu acabo acompanhando os treinadores desses atletas, né? Como a gente estava comentando aqui antes da gente iniciar o papo. Cara, a Annie Hogg, ela tem o mesmo treinador do Frodeno, né? Então, que é o Dan Loren. A característica do Dan Loren, assim, a gente pode observar os principais atletas de triatlon dele, ele não deixa ficar, aliás, ele sugere que não fique competindo tanto e se guarde para as principais provas. Então, assim, aquilo que a gente estava fazendo, né, falando da pandemia e tal, imagina que sem pandemia, esses atletas parecem já ter essa mentalidade, né, de não competir tanto e se preparar mais, preparar melhor. Claro que no Mundial tudo pode acontecer. Você deu o exemplo da Lisa Norden. Cara, a Lisa Norden, para mim, é um exemplo que eu não consigo entender. Porque, para mim, todo medalhista olímpico é ponto fora da curva. E a Lisa Norden, para mim, cara, ela é carta fora do baralho, pelo menos em top 3. Eu acredito muito na Laura Philipp e na Sara Svensk. Para mim, eu acho que é o top 3. Eu acredito no feminino, Anna Haug, Laura Philipp, Sara. A Daniela Ryf, para mim, ela não está passando por um bom momento. Ela rompeu lá com o Brett Sutton. Ela teve alguns problemas pessoais, né, que, enfim, acabaram deixando ela um pouco fora, enfim, do esquema, né, de competição. Mas, assim, ela está numa crescente. E a gente sabe muito bem que a Daniela pedala muito bem, né, cara? Então, assim, fiz uma lista com 10 atletas, né, que acho que onde o tempo entre elas não vai ser tão longe. Mas, para mim, né, opinião assim, eu acho que não foge muito da Annie Haug, Laura Philipp e a Sara Svensk. Então, Mate, que tem só me confirma isso aqui, o PVC. A Sara Svensk é a atual recordista, né, entre aspas, na distância Ironman, não é isso que ela fez em Cozumel? Ela? Isso. Então, obrigado. Exatamente. Bom, já que eu puxei para você... Mas, cara, eu concordo bastante com o Ronaldo, também tem que concordar, né? Pô, se eu não concordar com ele, com a Haddad aqui, eu tô ferrado, né? Mas eu vou soltar uma polêmica aqui, cara. Eu gosto muito e pelos últimos tempos aí, cara, a Laura Philipp, eu acho que ela é uma grande favorita. Então, assim, minha listinha aqui, cara, eu coloquei Laura Philipp como a campeã. Eu coloquei, cara, Katrina Matthews como segunda colocada. Cara, nas últimas, eu acho que ela é absurda essa menina e, assim, ela tem muito potencial. Então, se encaixar um dia bom, e o que eu acho que é um ponto positivo para ela larga com um pouco menos de pressão. Por mais ela ter acabado de entrar agora no sub-7 e tudo mais, mas eu não vejo ninguém falando muito dela, né? Então, eu acho que pode ser um ponto positivo para ela. Cara, a Annie Hogg não tem como descartar, então eu coloquei ela como terceiro, até pela corrida dela, que é um negócio, eu nunca vi nada nem parecido. E eu acho que, como você falou, a dinâmica vai favorecer um pouco para ela.
Eu até, cara, eu queria falar aqui mais duas coisas. Acho que não é triste, é bom para o esporte, mas é triste para a gente que acompanha o esporte há algum tempo, a gente, descartar, né, entre aspas, a Daniela Ryf, né? É muito maluco a gente não falar de Daniela Ryf no pódio, né, hoje, assim. Cara, 4 vezes campeã de Kona, ela 5 vezes campeã mundial de 70.3, é uma loucura a gente não falar dela no pódio, mas eu concordo, cara, gênero, número, grau com o que o Ronaldo falou, que, assim, as últimas aparições dela não foram muito promissoras para a gente, mas, enfim, pedala muito. É a Daniela Ryf, né? Enfim, não precisa falar muito sobre. E eu queria falar mais de dois nomes aqui que eu estou ansioso para acompanhar também, cara, a Heather Jackson e a Ruth Essel. Cara, a Heather Jackson, cara, ela é uma atleta que ela costuma fazer provas com um perfil mais ou menos parecido com o St. George. Como ela não é a melhor ciclista, ela não é a melhor corredora e não é a melhor nadadora, geralmente ela procura provas, então ela foi bem em Coeur d'Alene, ela faz algumas provas que tem um perfil altimétrico, não digo parecido, mas assim, de sobe 10, que não são aquelas provas extremamente rápidas. Então pode ser que ela venha a surpreender, pelo que eu tenho acompanhado o canal dela no YouTube, ela tem treinado o cara bastante, está motivada como há tempos eu não via. E, cara, a Ruth Essel também, pessoal, eu gosto muito dela, eu acho que ela também é uma baita atleta que pode surpreender, estilo a Metzler fez em Coeur d'Alene também, assim, sabe? Aquela aparição surpresa, aquela zebra da prova, mas assim, é só mais um nome também que eu estou colocando. Para fechar o pódio, Laura Philipp, Katrina Matthews e Annie Hogg. E só complementando até, Mati, a Ruth Essel, se eu não me engano, é o primeiro ano dela como profissional, né? Ela tinha ganho, acho que como amadora. Ela subiu para profissional, foi campeã ou vice-campeã de algum Ironman recente, ou foi campeã, se eu não me engano, de 2 provas. Ela foi campeã. Não foi, acho que foi da Suíça, cara. Não sei, não. Peraí, já. Foi até que transmitiu, teve transmissão, ela foi campeã, depois ela fez outra prova. Tipo, acho que a primeira prova dela como pró, ela ganhou a prova, ou foi vice-campeã da prova, então realmente é uma atleta também que não tem nada a perder, né? Acho que é importante também quando entra no field desse sem ter a pressão. Só para complementar, ela estreou, ganhou Maiorca, cara, que ela ganhou. Boa. E você, Lu? Vamos lá. Bom, eu voto no ouro, no primeiro lugar para Annie Hogg. Eu acho que é uma prova para corredor, assim. Acho que, na verdade, eu acho que é uma prova para um bom escalador que tem essa característica de ciclismo que equilibra aí as subidas com força e tudo mais. E a história da natação não ser tão complicada quando a roupa de borracha está na jogada, porque dá uma nivelada um pouquinho mais para baixo, favorece os não tão fortes. Então, eu acho que ela é uma grande favorita, então eu vou apostar nela em primeiro. Vou apostar na Laura Philipp em segundo. Acho que ela também não é das nadadoras mais fortes, então, considerando aí a história da roupa de borracha, acho que ela está no jogo. E eu vou botar a Ryf em terceiro, porque eu ia ficar muito feliz se ela surpreendesse, porque essa mudança toda de vida que ela teve, mudança de técnica e tudo mais, não é simples. E essa história dos grandes campeões, né? Como é que é a transição para aposentadoria, tudo isso é um assunto que eu acho super interessante. Qual é o momento bom de aposentar? Quando que você para? E a gente sempre torce para os grandes campeões, não sei, eu achei que ela ficou muito mais simpática, muito mais acessível, muito mais transparente. Agora ela está muito mais humana. Quem acompanha ela nas redes sociais percebe que ela está um pouco mais aberta. Eu achei que foi legal, então eu ia gostar, inclusive, se ela tivesse... Mas eu não acho que vai acontecer dela ganhar, ser a campeã, mas eu vou botar ela, então, no terceiro lugar, porque eu gostei dessa fase nova dela, então... Gabi, para mim ela está em quarto, então só para contextualizar o que a gente está colocando, acho que todos concordando que a Ryf ela não é carta fora do baralho. Não, ela não assim, é. A gente, ela está chegando para ganhar. Tem uma coisa que me chama a atenção sempre no pedal feminino. A gente sempre fala, né? Acho que na pandemia o assunto do momento foi
potência relativa e potência absoluta. Porque aí a gente fala, né, de, putz, quem que é o atleta que anda no plano, quem que é o atleta que anda em subida. Mas é muito importante a gente ressaltar que, infelizmente, ainda no triatlon, muitas mulheres não desenvolveram habilidade suficiente para descer. Uhum. A gente pode esquecer que tem ladeira, cara. E assim, quem para mim assim tem uma baita vantagem para descer, a melhor de todas é a Daniela. Sim. Vocês viram que terceira no último full, né? Que era no último 73, agora não me recordo, que ela atingiu, acho que a velocidade de 70 km por hora e ela tomou um cartão. Cara, ela é sangue no olho na bike, assim, né? E aí você tem Lisa Norden também, tem muita técnica. Então, acho que no feminino, pensando no ciclismo, a gente vai ver uma dinâmica muito interessante de mulheres que realmente têm lá, assim, capacidade fisiológica, ou seja, potência relativa boa, então vai subir bem, principalmente essas, né, que a gente fala das mais levinhas e mais fortes, assim, falando desse jeito. Mas será que vão descer, pelo menos, vão ter ali coragem? Uhum. Legal, boa. Realmente, né, depois acho que do 150 desce pra caramba e sobe mais um pouquinho. Tem uma descida bem e desce em curto espaço. É a última palavra. Desce no curto espaço. Mas é muito engraçado assim, né? Se chegasse para vocês e falasse, fulana de tal foi quarta colocada no Mundial. Você vai falar, caralho, tipo, brasileira. Você fala, puta que animal. Top. Aí a gente fala, cara, Daniela Ryf não tá bem, cara. Ela vai ser quarta colocada. Tipo... Não, tudo é muito relativo, né? Exatamente. O absoluto e o relativo aí que o Ronaldo falou muda muito quando o assunto é Daniela Ryf. A pessoa que já teve, acho que em qualquer momento, no primeiro lugar, o Patrick Land, né? A gente fica com dó quando ele não performa e tal, porque a gente viu ele campeão em Kona. Então, é isso. Você fala, pô, o cara os 2 já foi anos o melhor do mundo. De maiores injustiças, hein? Eu queria gerar mais essa polêmica. Os 2 anos de maiores injustiças, essas 2 vitórias do Patrick Lane em Kona, hein? Já vamos chegar no masculino. Calma, guarda a polêmica pro masculino. Mas só para fechar, então, cara, uma coisa, Gabi, que eu tô bem curioso também para ver, cara, é a dinâmica da corrida, tá? Porque, cara, 450 metros de ganho numa maratona, assim, a galera se assusta hoje aqui, na semana retrasada, passada teve Boston, né? Cara, Boston não sobe 250 metros, e todo mundo fala, nossa, uma prova tem que respeitar, que coisa louca, muito sobe 10, tal, e realmente né? Você pega do quilômetro 26 ali até o 34, só que, cara, 450 metros, assim, é uma prova em parte reta, então, cara, com a musculatura, né, com principalmente quadríceps já judiado da bike, o atleta descer principalmente ali, que precisa travar, precisa de muito quadríceps, cara, vai ser legal. Eu tô animado também para isso. Para elucidar um pouco essa maratona, ela lembra muito a SP City, que tem aqui, né, na São Paulo, tem 400, né, de ganho também. Essa é dura. Mas assim, a galera sai do zero. E é que nem você colocou, né, Mate? Tipo, depois de 5, 6 horas, doído. Tem outro nome que eu acho legal também ressaltar aqui, que é uma esperança norte-americana aí, que é a Sky Monk, né? Que ela tem um tempo que ela já tem performado bem, fica aquela batalha, né? Quem vai ser a melhor americana das provas. Tem uma torcida forte. Acho que, e assim, se for pegar pelo menos o Kona, né, sempre tem um nome ali meio nada a ver no top 3, né? Tipo, alguém que você fala, pô, mas onde é que veio essa pessoa, né? Ué, de onde que veio? Quem é isso aí? Então, acho que também é um nome, principalmente para estar correndo em casa, ter essa pressão de... Tem sempre a disputa, né? É o melhor norte-americano, melhor americano, né? Eles chamam de americano, mas estadunidense do pódio, né? Então... E junto com ela, né, Gabi, tem a americana, tem a Corban também, né? A Lindsey Corban, que, cara, foi top 10 em Kona 2019. Assim, cara, querendo ou não, top 10, temos também que respeitar, colocar ela no bolo. E ela vem treinando muito com com o Eric Lagerstrom e com a Paula Findlay, a canadense, que ganhou alguns challenges e tal, que, cara, é um absurdo também, corre muito. Então, não sei, pode ser que seja uma briga das norte-americanas aí, uma briga à parte aí.
Paula Finlay foi aquela que tomou muito tempo da Luísa Batista no 70.3 Oceanside, só para botar aqui. Vamos puxar aqui para gente. Exatamente. Não, exatamente, mas o que a Luísa Batista tá correndo também, cara, vou te falar que essa menina tá correndo, meu Deus do céu. Nossa, a nossa... Fala. Como... Não, bom, então acho que eu tô com vocês, assim, acho que não tem nenhum nome que fuja muito aí do nome. Vou ficar em cima do muro aqui, deixar só vocês votarem, eu não voto. Ah, não, claro que não. Não, pior que o meu, acho que o meu pódio é igual ao seu, Lu. Tô Annie Hall, a Gloria Philip e a Daniela Riff, mas torcendo muito para a Daniela Riff acordar do nada e atropelar todo mundo. Que ela teve... Eu quero que tenha disputa. Eu gosto de prova que não tem alguém que já desponta na bike e que corre sozinho, porque para o telespectador é sempre mais divertido quando tem uma dinâmica ali na corrida. Uma perseguição. Para a gente, querendo ou não, é muito mais legal. Então, eu gostaria de ver uma prova disputada na corrida. Eu acho que vai ter, viu, Lu? Cara, assim, tanto o masculino feminino, puta. Aliás... o masculino eu tenho certeza. Mas feminino, às vezes, né? Tem uma ou outra que eu acho que vai ser. Dessa vez, eu tô concordando com o tree rating lá. E não pode esquecer também que acho que a Daniela Riff, acho que os resultados dela têm sido ruins, entre aspas, nos últimos anos. Ela está largando sem pressão, ela não é a última campeã, ela é uma lenda, mas como teve problemas, entre aspas também. Eu ponho entre aspas porque, tipo, o problema, ela foi vice-campeã em Dubai, o Oceanside ela fez uma prova ruim, acabou sendo desclassificada depois, mas ela terminou acho que em 10º. Mas assim, ela tá ali ainda, né? E todo mundo olha, ela tá na prova e dá medo. Só que esse é o primeiro mundial que ela vai largar e talvez ela não seja a favorita. Então, como a Lu falou, né, dela ter tido muitos problemas pessoais, ela largar sem pressão, talvez possa ser uma boa, né? Porque tipo, ela nada muito bem, pedala muito bem, corre muito bem. Então, assim, aquela torcida para que ela faça uma prova boa e volte a ser, porque ela já falou que não quer aposentar agora, não era a ideia, pelo menos. E que vocês falaram, né? A gente gosta de ver o show. Se você vê alguém que é world level ali, tipo, ganhando de novo, ou performando bem de novo, tipo, se ela for vice-campeã do caralho, né? Tipo, se ela estiver ali no top 3, é legal pra caramba também que ela marcou. Tipo, tem gente nova chegando, que é a Laura Philipp, tem a Anne Hogg, mas eu tô aqui ainda, né? Não me descartem. Né? Sim, concordo. Bom, masculino agora, então vamos falar primeiro aqui dos abandonos, né? Então, quem anunciou que não largaria, né? A Lu falou aí do Patrick Lang, gosto dessa polêmica com o Patrick Lang. Já fala dele, ele caiu de bike aí em fevereiro, então já está fora há algum tempinho. Aí tivemos o Tim O'Donnell está classificado, mas está voltando ainda. A Josh Chambers já não conseguiu visto, teve esse problema. E aí a gente teve aí nas últimas 2 semanas muitos nomes fortes aí fora, né? O Frodeno está com uma lesão no Aquiles, que uma das pessoas presentes nessa live, nesse podcast aqui já falou que era Miguel, porque ele é estratégico, não vou citar nomes. A Lu ainda não estava aqui, então temos 2 nomes aí, 50-50, e não fui eu. O Frodeno, o Ravi Gomes, às vésperas da viagem, pegou Covid, então Covid tirando gente ainda, e ele aparentemente ficou mal, não conseguiu treinar. E o Joe Skipper, que talvez seja um nome aí, talvez por ser atletas que não seguem tanto, quem é Joe Skipper e tal, ele faria uma baita diferença ali no pedal, na dinâmica do ciclismo, um baita ciclista, um bom corredor, tem vários títulos já de Ironman. Ele é muito forte, né? E acho que o trem que sairia ali... Até uma dica para quem não conhece o Joe Skipper ou não o segue, cara, veja o que esse menino faz, porque assim é muito legal acompanhar ele. É muito bom. Tem um blog também, super legal. Às vezes dá para entender metade do inglês dele, naquele sotaque dele lá, mas a gente vai tentando. Né? Mas eu curto, eu gosto de acompanhar o cara. Diferente. Ele fica aquela zoeira entre eles também, acho bem saudável. Bom, acho que aqui eu vou começar opinando um pouquinho aqui. Bom, deixa eu falar um pouquinho então do start list antes da gente falar os nomes, né? Então, vamos lá, quem ficou, né? O resto tá aqui, né? Quem sobrou? Ainda teve o Sam Long, que o Mate até falou um pouquinho, teve um incidente, a gente está gravando aqui no dia 28, no dia 27, 26, ele foi atropelado
mas está bem, né? Foi um acidente lá, caiu, falou que o bike handling dele salvou a vida dele. Tá bem, falou que vai para St. George, fez post, mas enfim, a gente não sabe. Então ainda teve esse susto do Sam Long. Bom, dos confirmados, vamos lá, tem pouco nome aqui. Sebastian Kienle, Gustav Iden, Ben Hoffman, Christian Blumenfeld, o Braden Curry. Eu estou pulando alguns nomes aqui, mas Alistair Brownlee, estou botando já alguns dos favoritos. Eu vou botar o Michael Weiss aqui por causa do ciclismo, que é um austríaco. Foi o Sanders. Tem o Sanders é que ele tá o Sanders vem logo abaixo dele. Tem o Andy Potts, que é o voto do Ronaldo, já vou adiantar. Daniel Baker, do Lionel Sanders, Sam Long, o Florian Engert da Alemanha. Enfim, acho que vou parar por aqui, que tem muitos nomes aqui. Patrick Nilsson também, que é um bom nome. Bart Arnault também. Kona, o David McNamee também, que já foi top 3 duas vezes em Kona, que é um nome que não pode, que sempre aparece ali. Vamos lá, tirando o Andy Potts, Ronaldo, quem que é? Não, brincadeira. Eu quero falar, antes de falar, eu só acho assim, a principal coisa né, Kona, sai aquele bloco da natação, forma um bloco no pedal, os caras ficam revezando lá, ataca, sai para a corrida, já um grupo reduzido. Vocês acham que vai ser algo parecido nisso aí, por ser uma prova diferente, por ter principalmente essa característica de ter um 95K plano? Vou começar pelo Ronaldo aí, o que você acha? Como é que você acha que vai ser a prova nesse sentido? Cara, eu vejo um bloco assim se formando entre Daniel Baekegaard, o Christian Blumenfeld, o Alistair e o Max Neumann. E acho que alguns nomes ainda podem aparecer aqui. Ben Hoffman, Braden Curry, de repente, tá? Eu acho que é uma prova que para o masculino, cara, de novo, não tem bobinho. A gente está falando muito dos noruegueses. Eu já falo também meu top 10 aqui. Eu acredito muito também nos noruegueses. Acho que os caras conquistaram aí o público, né, da forma com que eles vêm competindo, tal, campeão olímpico. Mas, cara, a gente não pode esquecer alguns caras aí, né? Eu vejo um cara que pode bagunçar muito. A gente não falou, Cameron Wurf, ele não vai largar, né? Não vai largar. Não, ele não tá ele tá no shortlist, sim. Não, ele tá no start list. Mas ele tá... Quem são os caras que vão bagunçar o ciclismo, né? Porque a natação, assim, os caras vão nadar perto de 50, eu acredito. Um ou outro que vai sair, vai perto puxar o bloco 50? Ali. A grande maioria perto de 50, eu acredito, e o primeiro bloco saindo para 48, 49. É isso que eu estou, assim, analisando. E essa diferença o PVC é muito... aqui já, hein? O PVC vai dar um tempo diferente aí, mas tudo bem, vai. Não tem problema. E aí, assim, quando a gente olha para essa dinâmica de um grupo se formando, de repente, no ciclismo, a característica de prova ela é bem diferente. E aí a gente começa a analisar a questão de quem são os caras que escalam bem e descem bem. De fato, aqui, eu separaria, né, esses caras da seguinte forma. Um cara que é muito habilidoso na bike, Braden Curry, o Blumenfeld é habilidoso, o Iden, para mim, o Iden e o Alistair, para mim, são os mais habilidosos. Né? Caras, assim, se jogam no downhill. A gente viu num 73 que a gente estava comentando, né, Mate? O que o Alistair, acho que ganhou há 4 anos atrás, se eu não me engano. Depois vocês me corrigem aí. Realmente, assim, o que ele abriu dos caras na descida foi algo gigantesco. E beleza, a bike, ela vai ser um elo, né, obviamente, sempre aí num Ironman, para a gente correr. E a corrida também tem suas surpresas, porque, de novo, ela não é uma corrida plana, a gente já falou, né, 450 metros de ganho. E aí eu já acho um pouco o contrário, porque no ciclismo a gente fala de caras, obviamente, sempre pensando em potência relativa, acho que todos eles são muito equiparados ali, mas a gente fala também de habilidade para descer. Já no caso da corrida, né, a gente vê que
teve caras que fizeram realmente blocos específicos e já estão lá treinando há umas 2 semanas. Exemplo, os noruegueses, né, que a gente consegue acompanhar mais através do que eles postam, o próprio Alisson, o Sanders, o próprio... Pegou o com lá da subida. Do correndo. Você viu o Clemon. vídeo? Sensacional. O próprio Alistair, para mim, é natural dele. Ele para mim, é um cara assim, que eu nunca descarto. Assim como a gente está falando da Dani Reef, o Alistair, mesmo não passando por um bom momento, cara, é bicampeão olímpico. E assim, ele não encaixou ainda. Eu tento entender qual que é a dinâmica da escola inglesa, né, de treinamento, no sentido de quais são os entendimentos. Com certeza os caras estão ano à luz do que eu penso, enfim. Mas eu falo, poxa, como é que tem uma disparidade tão grande? Por que o cara sempre apaga num Ironman? Que quando eu falo apaga, porque ele dá aquela quebrada. Porque ele sempre é protagonista, né? Sai correndo na frente. Mas para não ficar fazendo muito frufru, o que eu penso, tá? Para mim, Gustav Iden primeiro, Blumenfeld em segundo, e assim, vai ser uma chegada muito foda, tá? Alistair, para mim, vem em terceiro, surpreendendo. Polêmicas. Jan van Berkel. Pô, mas tu vai dar o top 10 e você vai lascar todo mundo aí nessa história, mas vou deixar você falar. Então, vou falar top 5. Jan van Berkel e Lionel, top 5, tá? Jan van Berkel, eu acompanho muito o Dan Plius, que é o treinador dele. Cara, para mim é uma pena muito grande o Javier não tá, porque, assim, eu sou fã número 1 do Javier Gomes, né? Acho que, cara, a gente pode lembrar aí que do Rio, 15 dias antes, ele caiu de bike voltando do treino e quebrou a clavícula. E ele era um dos favoritados para ganhar a medalha. E agora, de novo, o cara mudou o treinador, assim, ele já vinha treinando com espanhol há muitos anos, um cara muito bom, e ele quis um approach diferente, né, de um cara que, tem bastante direcionamento com a parte de metabolismo, e isso mudou um monte. E o que ele fez para mim aqui no Chile, né, em Pucón, tava muito claro que o cara tá muito bem, né? Qual que era a falha do Javier? Ciclismo. O Jan van Berkel, para mim, ele vem completo nesse sentido e ele desenvolveu muito a corrida dele. É um cara que está correndo sub 2:40 em percursos que tem uma altimetria interessante. Só que eu não vejo ele com pedal tão agressivo como o do Alistair, do Iden e do Blumenfeld, tá? Então, para mim, eu fecho nesse cenário. Tem alguns outros nomes que eu acho que o pessoal vai falar aí, senão só eu falo. E aí, quem quer assumir ele? Fala, Lu. Bom, eu acho que os noruegueses sempre estarão no top 3 aí de quem está apostando, porque os caras estão brilhando muito e os dois me parecem muito preparados, né? Eles fizeram uma temporada juntos agora, quem acompanha o canal de YouTube, eles estavam na altitude, treinando fortíssimo e fazem os treinos insanos, eles estão assim, acho que tinindo. Eles têm um modelo de treinamento que é lá da Noruega super técnico, né? Eles fazem lactato em todos os treinos de corrida, basicamente. Então, é dentro da zona perfeita, real, e parece que estão, assim, preparados mentalmente também, animados, empolgados, já foram para São Jorge, então não tem por que não considerar. Eu fico em dúvida qual dos dois fica primeiro e segundo, porque... E tem essa questão deles treinarem juntos, eles se conhecem, né? Imagina Sim. Você competir com o cara que fez a preparação toda, os últimos 4 meses. Então, eles fizeram os longos juntos, eram para pedalar juntos. Eles estão muito sabendo como eles se encontram ali, né? Na subida, eles sabem o quanto um consegue puxar o outro. E então vai ser uma disputa muito interessante. Tenho dúvida porque os dois têm pouca experiência em Iron, né? A gente viu cada um em um Iron, basicamente. Então não dá para dizer do que eles já fizeram e não competiram na mesma prova. Então eu estou em dúvida qual. Eu acho que eu vou colocar o Aiden em primeiro e o Blumenfeld em segundo, mas
com, acho que uma disputa boa entre os dois, assim, acho que eles estão num bom momento. O Sanders está super focado, né? Ele gosta de competir em San Jorge, é um lugar que ele está acostumado, ele já está lá, refazendo cada percurso, então acho que ele vai fazer um pedal insano, ele ainda deve sair um pouquinho na água, mas ele tem melhorado a cada prova a natação dele, né? Ele tem saído mais junto do grupo, no segundo grupo ele está melhorando, ele mudou de técnico também, ele está treinando com o mesmo técnico do Iden, que é o irmão dele. Né? E então ele fala agora que pelo menos no mínimo ele sabe os segredos dos caras. Assim, é engraçado ver ele falando, porque ele sempre se coloca um pouco, tá difícil competir com os noruegueses, mas pelo menos agora eu sei o que os caras estão fazendo, eu estou fazendo também. Então eu acho que ele vai fazer um pedal insano e ele tá correndo bem. Ele falou nesse vídeo que ele pegou o com lá da subida em San Jorge, que ele está no melhor momento da corrida da vida dele, assim, que ele nunca correu tão bem. Então, eu acho que o Kinley não. O Brownlee. Então, não sei. Quase a Reef, né? Mas acho que não tem o mesmo patamar da Reef no feminino, mas é quase falar a mesma coisa, vai ficar em quarto, mais polêmica. Aí eu ficaria no terceiro lugar entre o Sanders e o Brownlee. Mas eu acho que a prova masculina vai ser sensacional. O Sanlong vai sair forte. Eu acho que vai ser uma prova muito, muito acirrada. Assim. Eu acho que vai ser aquela história. Acho que o começo da bike vai estar todo mundo meio junto e depois nas subidas talvez abra aí um pouquinho. Mas a corrida vai ser o que vai definir. E eu acho que todos se prepararam para correr na subida forte. Então, acho que a gente vai ver tempos muito bons de maratona, apesar da altimetria. Eu acho que eles sabiam dessa característica e treinaram para isso. E a gente percebe que o amador, o profissional diferente do amador, perde muito menos. Em Kona, é uma prova que a corrida é dura, tem subida também, é um sobe e desce o tempo todo, super quente, super úmido, os caras correm absurdamente bem. Então, esse gap aí que o amador tem de uma prova free, plana, para uma prova com muita subida e tal, o profissional tem um gap menor. Então, eu acho que a gente vai ver tempos bons aí nessa maratona, vai ser bem emocionante. Eu acho legal uma coisa que você falou também dos noruegueses se conhecerem, de você poder trabalhar em equipe, literalmente em equipe na prova. A gente teve aí lançando a polêmica, porque que a galera pega no pé do Patrick Lang, porque ele teve gente puxando ele no ciclismo inteiro em Kona, que inclusive vai estar na prova, André Dreitz, ele não vai ouvir meu podcast mesmo, então tá de boa, posso falar dele, mas que era do mesmo time, né, meu patrocinador, e que, né, o Lang não botou a cara no vento, tudo bem, dentro das regras, cada um faz o que faz, mas assim, né, ficaram putos, e agora a gente pode ver os noruegueses trabalhando juntos para atacar junto, né, deixar o pelotão para trás junto, né, um esquema ITU, né. Eu tenho certeza que eles têm esse plano, assim, eles são parceiros, eu acho que para eles é legal, até porque leva os dois para o pódio, e aí depois na corrida que vem isso melhor, mas trabalhar junto no ciclismo coloca os dois numa condição de brigar na corrida. E eles já até declararam isso, viu, Lu? Isso eles eles já declararam, falando que eles vão fazer o máximo para se ajudar, e aí fica aquela coisa igual a gente, né? No nosso mundo, não, ele vai ganhar, não, é ele que vai ganhar. Tem uma entrevista que fica jogando pro outro, assim, né? Então, mas é bem legal, mas concordo com você, Lu. Menino Mate, vambora. Cara, eu acho que uma coisa que os Norwegian Boys trouxeram pro triatlon de longa distância foi uma dinâmica mais acelerada para tudo, né? Então, assim, se você pensar num Ironman, um cara pedalar para 4 horas e 5 e depois correr para 2 horas e 34, 5 anos atrás você ia falar você é louco. E hoje virou normal, tempos, cara, 7 horas e 50, o cara correndo para subir 2 e 40, e assim, cara, só para, enfim, quem tá assistindo aí, acho que, cara, 2 horas e 40 de maratona pura já é um absurdo.
Você correr 2 horas e 40 depois de pedalar 180 quilômetros e nadar 3,8, cara, é um negócio assim, inacreditável. Então, eu acho que vai ser uma dinâmica bem interessante, principalmente pela natação, né? Então, acho que vai ser uma natação. Você tem alguns bons nadadores, a gente até falou um pouco, cara, o Bekkegaard, o Brownlee, o próprio Curry. Você tem os próprios noruegueses que, cara, estão ainda ativos na Night 2 e nadam super bem. Acho que até a Lu comentou agora, o Sanders melhorou bastante também a natação dele, mas eu concordo com o Ronaldo. Eu acho que esse segundo bloco ali na casa dos 50 minutos vai ser mais ou menos o que eu imagino isso. Eu tinha colocado aqui, ó, quando eu anotei aqui os palpites dos blocos, eu coloquei 46, 47, a saída da água ali para o primeiro bloco, por conta da roupa, né? Eu acho que dá uma facilitada, mas é mais ou menos ali. Eu tô bem, cara, tô bem empolgado para ver essa dinâmica da bike. E aí um ponto que eu queria chamar a atenção é que eu acho que vai ser muito sobre quem vai saber dosar melhor esse esporte dentro das 3 modalidades, quem vai saber dosar melhor para poder correr, né? Porque acho que nos últimos tempos acaba se resumindo e se decidindo muito na corrida. A gente viu agora na última semana, cara, o Ben Hoffman e o Ditlev lá, cara, os caras correram a prova inteira, cara, lado a lado. Então, assim, é um mental game absurdo e acaba sendo decidido muito na corrida. Então, é como esses caras vão dosar um pouco essa dinâmica e esses 3 blocos aí da bike, né? O primeiro bloco mais reto, segundo bloco meio que um rolling hill com algumas subidas um pouco mais íngremes, e o terceiro bloco ali com essa subida bastante íngreme, né? Eu imagino que o ataque venha nessa subida bastante íngreme. Imagino também que acabe ficando esse pelote aí dos noruegueses, né? Do Blumenfeld, do Idem, ou... por sinal, pessoal, comentem aí, Idem ou Idem? Era uma polêmica que a gente Pois eu ia perguntar isso antes de começar, porque tem gente que fala Aiden, Idem, Idem. Nunca se o objetivo, sabe. Lu, é deixar a galera comentar, que aí gera engajamento. Então, galera, comenta aí o que vocês Então, acham. vamos abrir uma enquete. Quem fala Idem, quem fala Idem, quem fala Aiden. Isso. Né? E aí, cara... Gustavo Idem. Vai mudando aqui. E, cara, acho que tem que colocar o Curry também, que é muito, muito habilidoso na bike, e óbvio que não dá para deixar de fora o Alistair, né, cara? Eu acho que o Alistair, o Ronaldo tava falando, eu tava pensando, cara, ele tem a cara da competição, né? Aquele cara que você olha e fala assim, velho, esse cara, ele pode jogar gamão com você, que ele vai querer dar na sua cabeça e vai para tudo, né? Então, eu acho que assim, vai tudo depender da dinâmica, e principalmente o Sanders é um cara que eu tô curioso para ver, porque, voltando naquele ponto, ele é um cara que eu acho que ele aprendeu um pouco a dosar. Acho que o Mikhail agora tem feito muito bem para ele, mas eu acho que ele aprendeu mais do que tudo a dosar o quanto que ele coloca de força na bike para ele conseguir encaixar uma corrida legal. A gente viu ele, pegando o com lá no Mount Lemmon, tá correndo super bem, correu, cara, se a gente pegar ele agora em Oceanside, cara, ele correu para 1h09, não ganhou, mas assim, cara, 1h09. Melhor corrida. Assim, a melhor corrida da prova, cara. 1h09 é você correr para 3h15, 3h18 quilômetros, assim. Então, do the maths, né, cara? É complexo. Então, assim, eu acho que ele pode surpreender, entre aspas, né? Não que o Sanders seja surpresa para alguém, mas eu acho que nessa dinâmica pode ser um cara que aguente o tranco da corrida, e acho que é uma dinâmica que o favoreça também, né? Ele é um pouco mais forte, digamos assim, não é aquele cara tão magrinho, então ele vai aguentar um pouco, imagina, o sobe e desce ali da corrida, né? Só para, antes de dar meu palpite aqui, gerar mais uma polêmica aí para a gente fechar e para o pessoal do triatlo me odiar de vez, cara, uma das maiores injustiças em Kona em Pod 2018, cara, Patrick Lang, Arnold e McNamee, velho. Isso aí não pode acontecer, né? Espero que o pessoal não deixe essa surpresa acontecer. Mas voltando aqui, velho, eu acho que vai ser uma corrida... ótimo. Vai ser uma corrida maluca, cara, de verdade, assim, maluca mesmo. Então, o que eu imaginei aqui, escrevi, cara, de pedal. Sempre quem bagunça o pedal, o Cameron Wurf, né, ele acaba, cara, ele tem o recorde de Kona, acho que 4h09. Então, assim, é um cara que acaba bagunçando um pouco ali a dinâmica. Acho que se a gente pensar que a segunda e a terceira parte, elas são partes mais de sobe e desce, você acaba perdendo aí um pouco desse benefício
do vácuo, vai, mesmo que com a distância você ainda tem um pouquinho ali. E aí, cara, na corrida, acho que, Gustav Iden ou Iden, ele ainda tá um pouco à frente dos demais. Gustavinho, vamos chamar de Gustavinho, pronto. Gustavinho. Você tem um cara aí que ninguém fala muito dele, mas que é um exímio corredor, né? Exímio corredor, na verdade, só pela velocidade, porque a mecânica dele é muito feia, que é o Matthew Hanson, é um cara que corre um absurdo, mas assim, acho que a dinâmica da bike, principalmente, não o favorece, né? E nem da natação, que ele também não é um cara que nada super bem. Mas assim, acho que o meu pódio aqui, cara, não queria fugir, queria falar alguma coisa muito diferente deles, mas não. Cara, é o Gustavinho, é o meu gordinho favorito, Blumenfeld. Ele foi o cara que me mostrou. Velhinho gordinho, né? Ele parece um velho. O gordinho também pode chegar lá, o gordinho também pode performar bem, mas brincadeira, é o Blumenfeld. Cara, eu coloquei o Sanders como terceiro, pelo que eu tenho acompanhado dele, cara, eu acho que a mentalidade dele tem mudado muito, acho que depois de tanto apanhar nesses últimos anos, eu vejo ele com uma cabeça um pouco mais centrada. Cara, se a gente pensar que a Tree Battle, ele entregou querendo uma baita prova e correndo sozinho, Ironman Florida, ele correu 17 milhas com o Gustav Iden, que para mim hoje é o melhor corredor do Iron. Eu acho que ele pode estar ali brigando. E o mais interessante de tudo é você pensar que o Blumenfeld correu em Cozumel 2 horas e 34, parando para ir no banheiro 2 vezes e sem ninguém para atrapalhar ali, né? Para brigar com ele. Então, assim, o que esse cara pode fazer, né? Então, cara, Gustav Iden, Blumenfeld, Lionel Sanders, eu coloquei em quarto o Bækkegård, que eu já vi esse cara correndo, sobe e desce, é um negócio inacreditável o que esse cara faz. E aí, em quinto, eu coloquei entre o Jan van Berkel e o Alistair Brownlee também, que não consigo também deixar o Alistair ali muito, muito de fora. Vocês são clubistas, aí, cara, vocês são clubistas demais. Clubista, cara. Acho que alguns nomes aqui, cara, felizmente ou infelizmente para a gente olhar, é o Matthew Hanson, que pode surpreender muito na corrida, fazer alguma coisa diferente. O Andreas Dreitz, cara, se não fosse aquele pneu dele que furou no último challenge que o Sam Long ganhou, a gente poderia alguma dinâmica diferente ali desse cara na corrida. Já vi ele correr para 1,13, algumas provas de 73 também. É um cara interessante. O Arnolds, que é o belga, acho que ele sempre é um cara que tá ali brigando. E, cara, o Sebastian Kienle, cara, rest in peace, o que esse cara fez pelo esporte assim, cara, hats off para ele, é impressionante. Acho que um dos vídeos mais legais, quando eu comecei a acompanhar triatlon, que me mostraram, que eu falei, eu sou fã desse cara, 2012, 73 de Las Vegas, cara, ele passando os caras pedalando assim, cara, no deserto, parece que ele tá de moto, cara, e assim, você fala, ele tá passando os caras, os melhores do mundo, velho, e o cara tá passando igual uma bala, assim, ó. Os caras estão parados, então, animal. É impressionante, cara. Mas Posso fazer isso, eu acho que... Pode. Você tocou num assunto, Matheus, que é interessante, né? Lembra, você falou 2014. Eu acho que a Lu também, que já faz triatlo há bastante tempo, vai perceber isso também. Cara, mudou muito a dinâmica de prova, mudou muito, os tempos estão caindo, ou seja, eu acho que a informação está sendo compartilhada de uma maneira, mais assertiva, né? Isso é muito legal, as boas práticas que a gente vem enxergando. E aí, antes desse bate-papo, a gente estava comentando que os noruegueses são parceiros, mas a individualidade de cada um deles é algo que chama atenção, pelo menos para mim, que eu, né, atuando bastante como treinador. A gente estava comentando que, eventualmente, né, que no caso é o Gustavinho aí, ele treina predominâncias de mais volume com baixa intensidade. E o Blumenfeld já é um pouco o inverso. Não que ele treine só pancada, não é isso, pessoal, tá? Ironman precisa de especificidade. Mas ele tem uma predominância de intensidade, uma distribuição de carga diferente do Gustav Iden, né? Então, para contextualizar o todo aí, a gente estava falando, os caras estão direto, tirando lactato, né? Realmente trabalhando na zona do dia ali, enfim, não se apegando muito ao que a gente está acostumado a ver com a escola americana, né? Aquela padrãozão lá, né? Do que a gente hoje enxerga como zona de treinamento, zona 1, 2, 3, 4, lá do Andy Coogan, Joe Fryer.
E é uma coisa que começa a trazer um pouco de inquietação entre os atletas profissionais, né? Que foi o que eu comentei. O Javier abandonando um técnico que, puta, cara, sempre teve com ele. O Sanders tentando se achar, né? Pô, de lá para cá. E eu acho que vai continuar essas mudanças. Então, de novo, acho que tudo isso está contribuindo para a gente ter provas de longa distância como o Ironman cada vez mais competitiva, né? Para finalizar, o Tree Rating, lá no report que a gente acaba lendo um pouco, ele coloca que tem diferença de 2 segundos entre o Gustav Iden e o Blumenfeld. Então, isso muito mesmo. Eu acho que 8. o Frodeno, só te interrompendo um pouquinho, mas é para pegar o gancho, o Frodeno já treinava diferente, só que ele é discreto e ele nunca colocou isso publicamente. Mas o Sanders fala muito na Tribator lá, quando ele falou, cara, eu pude ver o quanto ele tem uma puta equipe, uma estrutura, a coisa é feita muito tecnicamente, muito profissional, e ele percebeu que estava muito longe daquilo. É que o Frodeno sempre foi naquela descrição e não compartilhava. Os noruegueses são mais abertos e estão colocando isso mais para o mundo. Então, essa evolução de treinamento tem tudo a ver com esses tempos que a gente tem visto. E já era previsível. Quando eu treinei lá com o meu técnico finlandês, ele tem um podcast que ele fez com o técnico norueguês, falando e é super legal esse podcast. É um projeto de 20 anos atrás. Ele começou a treinar esses meninos quando eles tinham 8, 9 anos. Ele já sabia. Ele fala, e olha que o podcast foi antes deles terem migrado para o Ironman com esse sucesso todo. Eles já tem uns 3 anos. E ele fala, eu já sabia que eu estava criando essa turma para o futuro, porque ele tem um modelo de treinamento muito específico. Ele formou, diferente das outras gerações, ele formou triatletas, né? Ele não pegou um nadador, ou um corredor, ou um ciclista que virou triatleta. Eles foram formados triatletas desde a adolescência. Isso faz toda a diferença. Faz muito. O técnico do Frodeno, por exemplo, que é o Dan Loren, ele atua muito, né? A gente estava comentando com essa parte de metabolismo, né? Então, das grandes voltas, ele acaba assessorando várias delas, né? Então, tem tudo a vê-lo. Eu brinco com os meninos que, assim, a gente tem 2 polarizações, entre aspas, de tipo de treinamento, né? A gente tem lá a escola americana e a escola europeia, né? Cada uma tem lá as suas nuances para determinar, né, o que vai ser esse marginal gains aí, né? E, assim, daqui a pouco, assim, acho que a gente vai ter chegadas igual a gente vê na ITU mesmo, assim, sabe? Vai ser legal. 2 pontos aqui. Assim, você fala bastante do Sanders, né? A gente estava falando no offline. O Sanders, inclusive, ele é sempre muito nerd, né, com as coisas dele, mas às vezes muito tentativa e erro. E agora acho que ele achou alguém para falar, cara, faz o que eu estou mandando, que deu certo para os caras, e confia no pai aqui que a gente vai te levar. Ele já tinha aparecido em Oceanside com uma bike que não era a Canyon de triatlon, era uma Canyon no frame de padrão UCI, né, padrão de contrarrelógio de ciclismo, sobe melhor, mas tem menos sistema de hidratação, e já tinha causado um pouco, e agora ele está com ela, está treinando lá nos vídeos, ele está com essa Canyon, então escolheu uma bike diferente do que os outros escolhem. Ele está sempre inventando moda, né? Ele gosta de inventar uma moda. Então acho que vai ser curioso de ver a subida melhor. O Mate estava até falando, né, que ele parece ser um cara agora mais controlado, mais maduro em relação ao estilo de prova, não ser tipo, eu vou, alucino na bike, 400 watts, quando sai para correr eu vejo. Então acho que parece melhor. E outra coisa que a parte também de suor, né, que ele tinha sempre muito problema em Kona. Acho que essa prova tem muito a cara dele, né? Cara, total. E só para pegar um ponto, Gabi, também que eles estavam falando antes, acho que é legal pra caramba pro esporte a gente ver realmente essa talvez no Ironman seja a primeira grande geração de triatletas que foram formados desde a infância, né? Então, pô, a gente falou aí do Kini em 2014. O Kini ganhou Kona em 2014, abrindo uma puta vantagem na bike e dando uma administrada na corrida. A gente já viu o Wurf pedalar para 4h09, cara, e ser esmerilhado na corrida depois. Então, assim, mudou muito essa dinâmica, e hoje
tanto que o Frodeno, a predominância dele é porque ele tem as 3 modalidades muito bem definidas. E esses moleques aí estão vindo com isso, eles nadam super bem, cara, pedalam um absurdo, correm um absurdo. Então, eu acho que vai ser muito interessante ver esses caras em ação agora, na frente dos aí, quase todos os melhores do mundo. E acho que vai ser uma prova rápida. E, cara, espero que estejamos certos sobre o Sanders, né, cara? Que ele esteja realmente com essa cabeça boa, mas pelo que a gente tem visto, eu acho que, cara, sim. Eu até coloquei aqui uma bike, né, de, sei lá, 4 horas e 20, mais ou menos, e uma corrida para 2 horas e 40, aí, por aí, mais ou menos, 2 horas e 39, talvez. Não sei, seria legal. Daria um tempo próximo à Kona, até no Ronaldo falou do report lá, ele coloca, né, fala um pouco disso, né, cara, que o pessoal está esperando tempos próximos à Kona, porque o que Kona tem de quente e úmido, aí tem de dificuldade de altimetria, né? Então, mais ou menos equipara, né? Então vai ser legal. E um nome que eu achei que vocês fossem citar com mais veemência era o Sam Long. Eu esperava que vocês tivessem defensores aqui do Sam Long. Ninguém aposta o Sam Long como uma zebra, entre aspas, aí. Eu já coloquei ele como zebra em outras provas e não deu certo. E ele? Então, estou apostando um pouco menos, mas... Eu acho o Sam Long parece... Ele não quer ir para a Kona esse ano, né? Ele é um cara novo, né? Primeiro que ele tem 24, 25 anos, né? 27 anos. 27, acho. Já teve vitórias, tem uma bike muito fora de série, mas acho que ele está naquele negócio que o Mate até falou. Ele é muito louco, né, nas provas. Então, ele é muito do or die, né? Vamos lá, fecha o olho e se embora. E acho que talvez isso possa prejudicá-lo ali um pouco, mas no Mundial de 70.3 lá, ele fez um duelo muito legal com o Sanders, num percurso que não é o mesmo, né, mas tinha muita subida e descida ali. Eu acho que vai ser um cara... Eu acho que ele tem tudo para bagunçar muito a dinâmica da prova. Porque é um cara que você não pode deixar ele passar na bike e deixa para ver o que vai ser, porque sabe que ele corre. Mas é um cara que talvez também gaste fósforo demais antes da hora. Não sei o que vocês acham. Cara, eu acho que talvez eu e a Lu e o Ronaldo, acho que a gente acabou falando menos do Sam Long e muito mais pelo acidente que ele sofreu agora, que eu acho que tira um pouco, até mentalmente também, acho que deve quebrar muito a cabeça do cara. Mas eu acho que é isso, assim, ele é muito novo ainda para a distância Iron, cara, quando você pega 73, cara, é completamente diferente, cara. A dinâmica do 73 hoje é quase um triatlon olímpico, é uma maluquice. E aí é aquele negócio, o cara dá tudo e vamos ver o que acontece. E no Iron eu acho que você já tem menos essa... como você dá esse... vou dar tudo aí, ver o que acontece, porque, cara, é muito tempo, né, de prova. Cara, ele tá correndo muito bem. Acho que há umas 2 semanas atrás ele fez um 5K time trial, ele correu 14,52, que é, cara, absurdo, né? Mas eu acho que numa prova com essa dinâmica, cara, eu não consigo colocá-lo como entre os favoritos ali, né? Mas assim, cara, é o Sam Long, não dá para também deixar ele de fora. Concordo com você que falamos com menos entusiasmo dele, mas assim, acho que não vai dar para o menino, não. Posso soltar uma polêmica aqui, Ronaldo, antes de você falar rapidinho? Kona, nunca, no primeiro Kona, alguém foi campeão de Kona. Nunca. E aqui a gente estava falando que no primeiro Mundial, que não é em Kona, o campeão, que foi unânime até o momento, é um estreante. Olá. Pouquíssima experiência, né? Será que as pedras de Kona servem também em St. George? Será? Mas como a gente comentou, Gabi, assim, o que eu penso, Kona tem uma diversidade muito diferente do que a maioria dos atletas estão acostumados. Começa porque, assim, tem algum atleta profissional que mora lá? Eu não lembro de nenhum, né? Você pega, assim, o que os caras fazem para aclimatar, para se preparar para uma prova dessa, é coisa de louco. Enquanto para St. George, os caras estão lá meio que reconhecendo... A vida deles, normal, né? Assim, parecida, em umidade, em altimetria, tudo. Clima... Até só para polemizar aqui, Ronaldo. Não estou para agregar nada, é só para polemizar mesmo. A ideia não tem vazamento nenhum.
Para mim, o Sanlong, e assim, não vou ser político, cara, a gente tem que comer muito feijão com arroz ainda, cara. Uma coisa é curta distância, é o que eu sempre brinco, né? Um meio Iron tá muito mais próximo de um olímpico de que Uhum. E eu vejo que Sem dúvida. ele tem muito potencial, né? E isso é um entendimento que acho que todo mundo está começando a ter, né? Porque assim, Mate, óbvio, né? Eu levo muito em consideração às vezes que a gente vê tudo, mas eu hoje, com todo o respeito à sua opinião, assim, cara, 14,52 no 15K, pro cara que vai pro Iron, às vezes, Concordo. sabe, assim, às vezes a gente sempre fica muito preocupado, qual que é o VO2, qual que é o VO2, mas como é que esse cara está sendo eficiente em zona de intensidade baixa, né? Como é que ele está utilizando realmente, todo o metabolismo energético dele, para uma prova longa, que vai ter calórico, e ele vai ter que ter nosso motorzão flex ali, né? Para realmente tá mais eficiente para consumir gordura, enfim, e digerir carboidrato. Então, eu vejo que tudo que a gente comentou está muito em linha, porque, de novo, eu não coloquei no top 3, mas sabe quando você dá aquela, você fala, puta, podia ter colocado? É o Sanders. Esse cara, eu vou escrever ele muito bem, Mate, assim, tenho que falar, acho que você uma perfeição muito boa que você colocou dele com relação a... E perto dos noruegueses, ele fica com uma mega experiência, né? É. O que ele já fez de Ironman, de prova longa, talvez, né, isso conte aí numa disputinha. Para dar um corte, tá, pessoal? Pro Gabi depois fazer um corte. Não, Ronaldo! Bom, minha hora de votar, né? Eu vou polemizar um pouco aqui. Quer dizer, nem tanto, né? Cara, acho que eu também vou de Iden. Acho que mesmo sendo um estreante, ele me parece um cara que sabe o que está fazendo. Não tem, talvez, a que a gente falou do Sam Long ser muito louco, né? Acho que o Iden é um cara... Eles são até robozinhos, né? Os noruegueses, às vezes. Muito processo ali. E eu acho que ele sobe... Na corrida, ele sobe melhor. A polêmica eu acho que o Blumenfeld quebra. E o Brownlee não sabe fazer prova longa, então tá aí uma De polêmica aí para novo, você. Toma o corte. Toma o corte aí, ó. Brownlee não sabe fazer Ironman. Sobre essa polêmica, o Gabi, vou rebater, hein, cara. Só queria falar que o Alistair tem 7 horas e 44 e 7 horas e 45 de Iron. Então, assim, não sabe. Saber ele sabe. Agora, acertar, não sei, né? É outra coisa. Não, eu acho que o Brownlee vai ser uma prova para consolidar ali, mas acho que ele tá no top 5, não acho que ele quebra. Acho que o Blumenfeld quebra, não sei, eu tenho essa... De novo, como eu falei no começo, tem embasamento nenhum isso aqui que eu tô falando, eu não peguei métrica nenhuma, é um chute para deixar a história engraçada. A gente sempre... A grosso modo, estamos aqui. Exato. Coração. Aqui pra isso. Eu acho que o Sanders em segundo, aposto muito no Sanders, e acho que em terceiro eu vou na surpresa aí no Bakeguard, que surpresa, ninguém ali é surpresa, né? Acho que ele não pode, mas trazer um cara novo ali também, que como é um mundial sempre, é um mundial novo, que ninguém tem referência de nada. Uma prova que não acontece desde 2012, né? O Mate até trouxe. O dado foi 2012, o último Ironman na região, que era um percurso diferente. Então não tem referência, ninguém tem referência de nada. Tipo, consegue treinar lá e tudo, mas não tem prova para você tirar tempo de lá, né? Kona você tem o histórico inteiro, com vento, sem vento, com chuva, sem chuva. Então trago o Bakeguard em terceiro para deixar o pódio divertido. Ele é um cara interessante, Gabi, por um ponto de vista. Eu acho que ele foi campeão mundial, né, de longa distância na ITU. Fez 7,37, se eu não me engano. Depois foi ele que puxa. O Bakeguard, né? O Bakeguard, né? Foi aqui o Colucci foi terceiro, né? Isso. E com certeza, cara, assim, para o ambiente de prova que a gente está indo, com certeza pode acontecer de tudo. A gente já viu, sim, o Blumenfeld quebrando. Uma pena que no full que o Iden foi, né, acho que ele teve um problema ali. Mas só para trazer um pouco do aspecto de capacidade de musculatura que esses caras têm. Os noruegueses, é muito louco. Eu fui atrás de um vídeo que os caras explicam em alemão, eu não falo alemão, e aí você consegue coisas, traduzir e tal. Nas Olimpíadas, o Blumenfeld, ele teve 25 picos próximo a 1.000 watts. 1.000 watts, é isso aí. E aí vocês lembram da dinâmica que foi as Olimpíadas, né? Coisa de louco, assim, cara. Cara, 25 picos nesse sentido, e o cara aguenta e correu e deu na cabeça
do Alexia. O Alexi, pô. Né? Que, pô, exime o corredor. E não foi deu na cabeça, tipo, faltando pouco. Não, acelerou faltando 1,5 km. Eu fico curioso também para entender se ele realmente vai segurar esse punch ali, porque é uma temperatura que para ele eventualmente não traz muita novidade, embora ele já demonstrou em Cozumel que ele segura o rojão, né, num dia de calor, mas, de novo, é um perfil totalmente diferente de um Idem, né, e a gente vê o Idem correndo, cara, assim, né? O último cara que eu olhava assim, falava, como esse cara corre bonito, foi o Craig Alexander. Agora é o Gustavo Idem, né? Corre suave, leve. O Idem é absurdo. A mecânica, cara, é muito econômica dele. E realmente, eu concordo isso, porque tem esse ponto também, a gente fala brincando, mas e aí, cara, vou gerar mais uma polêmica. Ele acaba carregando mais massa, né, na corrida também, o Blumenfeld. E, cara, isso a longo prazo, você pode até falar bem melhor do que eu, cara, isso prejudica, a conta chega, né? Sim. É por isso que tá, né, assim, imagina, acho que foi você que colocou, Mate, o quanto os caras vão administrar no ciclismo, o quanto que realmente eles vão dar essas paradas, quanto que eles aguentam para realmente correr, e nenhum deles é bobo. A gente sabe, olhando para os nossos amigos do profissional, que o papo ali é diferente, que eles andam de acordo com o que o líder anda. Então, assim, vai ser interessante, assim. Agora, sem dúvida, Cameron Wurf vai bagunçar a bike junto com o Alistair Brownlee. Vocês podem esperar isso. O Alistair... E vai dar uma dó, porque quando a gente vê o Alistair bagunçando, o que a gente já tenta prever? Vai quebrar. Não faz isso. Exato. Igual as outras, né? E o Alistair, a gente até estava falando, né, Rô, quando teve o Oceanside, né, que ele acabou perdendo 3 posições ali no último quilômetro, que ele mudou a mecânica dele, né, que ele tinha muito problema de corrida, né, ele tinha muito problema de tendão de Aquiles, ele corria bem com a ponta do pé, aí ele mudou um pouco, então... vai ser divertido, assim, eu brinco em relação ao Alistair, porque ele realmente, ele levou a dinâmica da ITU para o triatlon, para o Ironman, só que ele esqueceu que a prova é bem mais longa. E aí, geralmente ele tá lá, lembra? Ele tá olhando para trás, querendo atacar os caras e tudo. Você fala, calma, fera, tem mais 120 pela frente, calma. E ele, aquela ânsia dele que era o ITU, e ele foi demorando a aprender que ele tinha, né, enfim, que dar uma segurada. Mas enfim, senhores, bom, o papo tá bom, todo mundo votou. E agradecer vocês aí pelo papo, deu 1h30 já de conversa, falei para vocês que ia ficar de olho, que a gente se deixar ia longe. Mas, enfim, falar para todo mundo também que a gente vai soltar depois os detalhes da transmissão, vamos fazer umas lives no Mundo Tri no meio da transmissão também, estamos preparando uma surpresa aí para a galera. Fiquem ligados que a gente vai postar os horários tudo da prova. Tem final words aí, considerações finais aí de cada um. Vou começar pela Lu, vai ordem alfabética também. Gente, eu acho muito legal as provas de volta, estou super animada para assistir. Acho que estava todo mundo que é apaixonado por triatlon estava com saudade, e cada vez as transmissões são melhores, né? Então é uma oportunidade para a gente que está longe assistir. Então aproveitem, vai ser um dia muito legal. A prova é longa, mas acho que dá para, sei lá, ver uns flashes, talvez Eu vou acompanhar o dia todo, mas na hora da corrida vale a pena sentar e ficar acompanhando como se fosse um futebol mesmo, porque é o nosso esporte, é o mundial, e acho que vai ser muito legal. Acompanhe. Vai, Mate, ordem alfabética. Cara, eu acho que é isso. Depois de tanta espera, né, tanta ansiedade, principalmente para a gente que gosta muito de acompanhar, é legal demais poder ver esses caras e essa mulherada largarem. Cara, eu acho que é bacana para todo mundo que assiste acompanhar um pouco disso que a gente estava falando agora, a dinâmica da prova, cara. Eu acho que isso no esporte faz toda a diferença, porque o que eu falo, que é a diferença da gente que é amador, que brinca, né, para um cara que é profissional, cara, a gente larga para fazer o tempo X. O cara larga para ganhar. Então, assim, se ele está treinado para tal e o cara largou mais forte, ele tem que segurar a bronca ali. Então, assim, é muito... Eu sempre acho legal demais ver esse tipo de interação entre os atletas ali, né? E, cara, é isso. É uma prova longa, mas
eu acompanho já há bastante tempo, eu assisto também, cara. Eu fico o dia inteiro, eu acho que vale a pena cada minutinho ali, porque, cara, é assim, o mais alto nível do esporte, a gente, pô, olhar isso é mágico, não tem preço, e, pô, obrigado por aguentar minhas groselhadas aí, né, nessa última 1h30. Ó, o Pix Manda. não caiu ainda da sua compra de participação, viu, Mate? Só avisando aqui, depois. Fala, Rô. Não, acho que o Mate quer falar alguma coisa mais. Não, acho Tá que só não. Acho confirmando o Pix, ele vai botar na tela ali daqui a pouco. que é isso. Cara, eu faço das palavras da Lu a minha no sentido de estar bastante alegre com o retorno de prova, cara. Puta, assim, eu pessoalmente eu fiz uma transição de carreira arriscada aí, entre aspas, foi em 2020, em fevereiro, e março fechou tudo, cara. Né? Eu não falei no início, mas trabalhei muitos anos na parte de engenharia, né? Sou formado em engenheiro também, e vim fazendo essa transição de carreira aos poucos. E, cara, dá uma emoção muito grande, né? Participei agora, junto com os atletas, na último 73 de Floripa que teve, deu uma emoção gigantesca, a energia com que a galera tá é fantástica, parece que tá um negócio multiplicado, assim, por 5 vezes, sabe? A ansiedade, a forma com que a galera tá se entregando, isso olhando, obviamente, para o público que a gente atua, que são os amadores, e para deixar minha polêmica, o que eu penso de St. George é que não tem nada a ver com Kona, e eu acho que o campeão daqui de St. George vai fazer costas em Kona. Só isso que eu penso. Temos a polêmica com 6 meses de duração, aí. Boa. Ah, não acho, Guarda porque ela, Guarda. amiga. Guarda Gra- que vai lembrar dela daqui a um tempo. Bom, eu queria agradecer vocês três aí pelo convite também, por ter a gente conseguido os horários aí para mais difícil não é nem gravar, né? É achar horário para todo mundo gravar, né? Tá todo mundo junto. Então agradecer vocês. Deixar o convite também, vai ter a live do Mundo Tri durante, eu vou botar os horários lá, a gente vai estar comentando a prova em português, quando a prova estiver rolando no Facebook Now, então o público já conhece vocês, se quiserem entrar também lá, falar groselha ao vivo também, estão convidados. Mas muito obrigado em nome do Mundo Tri por terem aceito aí a participar aqui com a gente. Valeu. Beleza? Valeu demais. Bom, galera, esse foi mais um MT Cash. Siga aí, compartilha, siga todo mundo aqui. Eu vou botar o arroba de todo mundo aqui também, o canal da Lu. Não deixe de seguir, compartilhar, mandar para os amigos, para os inimigos. E é isso, mais um. E não deixe de assistir St. George também, que vai ser bem legal. Valeu, galera.